Ave Cristo. Primeira parte, capítulo 1, parte B, Preparando Caminhos. Em esplêndido crepúsculo, enquanto o sol, como um braseiro, tombava para os lados de Hóstia, o espírito de Quinto Varro, solitário e pensativo, chegou à ponte Céstio, demorando-se na contemplação da corrente do Tibre, como que detido por obcecantes recordações. Brisas suaves deslizavam cantando, qual se fossem ecos isolados de melodias ocultas no céu escampo. Roma engalanara-se para celebrar as vitórias de Séptimo Severo sobre seus terríveis competidores. Pessênio, Níger, depois de tríplice derrota, fora colhido pelas forças imperiais e decapitado às margens do Eufrates. E Albino, o escolhido das legiões da Bretanha, seria vencido nas Gálias, matando-se em desespero. Diversos dias de festas comemoravam a glória brilhante do imperador africano, mas, por solicitação dos augustais, o término das solenidades estava marcado para a noite próxima, no grande anfiteatro com todas as pompas do triunfo. Mostrando fisionomia expectante e entristecida, Varro atravessou o pequeno território da ilha do Tibre e, ganhando o templo da fortuna, observou a multidão dos grupos esparsos de povo a se adensarem na praça em direção ao soberbo edifício. As liteiras de altos dignatários da corte, cercadas de escravos, dispersavam pequenas assembleias de cantores e dançarinos. Bigas faustosas e carros adornados varavam por entre a turba, conduzindo tribunos jovens e damas patrícias de famílias tradicionais. Marinheiros e soldados querelavam com vendedores de refrigerantes e frutas, enquanto a onda popular crescia sempre. Gladiadores de corpo descomunal chegavam sorridentes, cortejados por jogadores inveterados na arena. E enquanto os sons de alaúdes e atabalhes se misturavam ao distante rugido das feras enjauladas para o soberbo espetáculo, a glória de Severo e o suplício dos cristãos eram os temas preferidos de todas as palestras. O viandante espiritual fitava não só a multidão ávida de prazeres, mas também as falanges bulhentas de entidades ignorantes ou perversas que dominavam nas sombrias comemorações. Varro tentou adiantar-se, revelando estar à procura de alguém, mas a pesada atmosfera reinante obrigou-o a recuar. Contornou o famoso anfiteatro, palmilhou as vielas que se estreitavam entre o Célio e o Palatino, atravessou a porta Capena e atingiu o campo, dirigindo-se para os sepulcros da Via Ápia. A noite clara descera sobre o casario romano. Milhares de vozes entoavam cânticos de júbilo à prateada claridade do luar em plenúlio. Eram cristãos desencarnados, preparando-se para receber os companheiros de sacrifício. Os mártires, supostamente mortos, iam saudar os mártires que nesta noite iam morrer. Quinto Varro uniu-se ao extenso grupo e orou fervorosamente, suplicando ao alto forças para a difícil empresa a que pretendia consagrar-se. Preces e comentários santificantes foram ouvidos. Depois de algumas horas, a enorme assembleia espiritual deslocou-se no rumo do anfiteatro. Hinos de alegria elevaram-se às alturas.
não somente os mensageiros da Via Ápia alcançavam o anfiteatro em harmoniosas orações. Enviados do Monte Vaticano e trabalhadores espirituais dos grupos de pregação evangélica do Esquilino, da Via Nomentana e da Via Salária, incluindo representantes de outras regiões romanas, penetravam o tumultuário recinto como exércitos de luz. Introduzidos na arena para os derradeiros sacrifícios, os seguidores de Jesus igualmente cantavam. Aqui e ali, vísceras de feras mortas de mistura com os corpos horrivelmente mutilados de gladiadores e bestiários vencidos eram retirados à pressa por guardas de serviço. Alguns discípulos do Evangelho, notadamente os mais idosos, atados em postes de martírio, recebiam setas envenenadas, incendiando-se-lhe depois os corpos, a fim de servirem como tochas na festiva exibição, enquanto outros, de mãos postas, se entregavam inermes aos golpes de panteras e de leões da Numídia. Quase todos os supliciados desprendiam-se da carne no sublimado êxtase da fé, recolhidos carinhosamente pelos irmãos que os esperavam em cânticos de vitória. Quinto Varro, no entanto, no meio da claridade intensa com que as legiões espirituais haviam desintegrado as trevas, não se mostrava interessado na exaltação dos heróis. Relanceava o olhar pelas arquibancadas repletas, até que, por fim, se deteve, com evidentes sinais de angústia, em um álacre conjunto de espíritos turbulentos em arrojadas libações. Ansiosamente, Varro abeirou-se de um jovem que desferia estrepitosas gargalhadas e, abraçando-o com extrema ternura, sussurrava: Tassiano, meu filho, meu filho. O rapaz, que se mergulhava na mais profunda corrente de sensações inferiores, não viu o benfeitor que o aconchegava de encontro ao peito, mas, tomado de repentina inquietação, silenciou de imediato, abandonando o recinto dominado por invencível amargura. O jovem não identificava a presença do venerável amigo ao seu lado. Contudo, abraçado por ele, experimentou imensa aversão pela odiosa solenidade. Aliou-se dos companheiros e, sentindo fome de solidão, afastou-se rápido, devorando ruas e praças. Desejava pensar e reconsiderar a sós a senda por ele mesmo percorrida. Depois de longo trajeto, alcançou a porta pisciana, em busca de insulamento. Nos jardins, onde se venerava a memória de Esculápio, havia soberba estátua de Apolo, junto da qual, por vezes, gostava de meditar. O corpo mármore da divindade olímpica levantava-se magnífico, ostentando primorosa taça numa das mãos, de bordos voltados para o solo, como se procurasse fecundar a terra-mãe. Num recipiente, aos pés do ídolo, fumegava um incenso ali colocado por mãos devotas e anônimas, embalsamando o sítio em aroma delicioso. Atormentado por insopitável angústia, Tassiano chorava sem querer, rememorando as próprias experiências. Sabia-se fora do corpo físico, mas longe de encontrar as paisagens das narrações de Virgílio, cuja leitura lhe merecera especial atenção. Vira-se incompreensivelmente atraído para as bacanais da sociedade em decadência, sendo surpreendido, depois do túmulo, tão somente por si próprio, com a sua velha sede de sensações.
delirara em banquetes e jogos, sorvera o prazer em todas as taças ao seu alcance, mas rendia-se ao tédio e ao arrependimento. Em que se resumia a vida? Perguntava a si mesmo em solilóquio doloroso. Onde se domiciliavam os deuses de sua antiga fé? Valeria a procura da felicidade na temporária satisfação dos sentidos humanos, depois da qual havia sempre larga dose de fel? Como localizar as antigas afeições no misterioso país da morte? Por que razões vagueava preso ao reino doméstico, sem equilíbrio e sem rumo? Não seria mais justo, se possível, adquirir novo corpo e respirar entre os homens comuns? Suspirava por mais íntimo contato com o plano da carne, em cuja penetração poderia esquecer a si mesmo. Oh, se pudesse olvidar os enigmas torturantes da existência, conchegando-se à matéria para dormir e refazer-se, meditava. Conhecia amigos que, depois de longas súplicas ao céu, haviam desaparecido na direção do renascimento. Não ignorava que o espírito imortal pode usar vários corpos entre os homens. Entretanto, não se sentia com a força precisa para dominar-se e oferecer às divindades uma prece fundamentada no verdadeiro equilíbrio moral. Naquele instante, porém, sentia-se mais angustiado que de outras vezes. Saudade imensa e indefinível pungia-lhe o coração. Depois de chorar em silêncio, fixou o semblante impassível da estátua e suplicou: Grande Hélios, Deus de meus avós, compadece-te de mim. Renova-me o sentimento na pureza e na energia que encarnas para a nossa raça. Se possível, faze-me esquecer o que fui. Ampara-me e concede-me a graça de viver de conformidade com o exemplo dos meus antepassados. Com as inexprimíveis reminiscências do seu antigo lar, Tassiano, inclinado para o solo, lamentava-se amarguradamente. Mas, quando enxugou as lágrimas que lhe obscureciam a visão e tornou a fitar a imagem do Deus, não mais viu o ídolo primoroso e sim o espírito de Quinto Varro, nimbado de intensa luz, a olhá-lo com enternecimento e tristeza. O jovem quis recuar, transido de assombro, mas indefiníveis emoções subjugavam-lhe agora todo o ser. Como que dobrado por forças misteriosas, ajoelhou-se ante a visita inesperada. Desejou falar, mas não conseguiu, assinalando estranha constrição nas cordas vocais. Pranto mais intenso jorrava-lhe dos olhos. Identificou a personalidade do genitor e, esmagado por inexprimível emoção, notou que Varro caminhava para ele, de afetuoso olhar encimado, triste sorriso. A entidade amorosa afagou-lhe a cabeça atormentada e falou: Tassiano, meu filho, que o Supremo Senhor nos abençoe e acenda de redenção. Deixa que as lágrimas te lavem todos os escaninhos da alma. Milagrosa lixívia, o pranto purifica nossas chagas de vaidade e ilusão. Não te julgues relegado ao abandono. Ainda mesmo, quando as nossas preces se expandam ardentes perante os ídolos sem alma, o coração augusto do Senhor as recolhe na misericórdia, na misteriosa concha do seu amor infinito, apressando socorro às nossas necessidades. Tenha calma e confiança, filho meu. Voltaremos à experiência da carne para resgatar e reaprender. Nesse instante, Tassiano, magnetizado pelo olhar paterno, tentou erguer-se para abraçá-lo ou rojar-se até o chão a fim de oscular-lhe os pés.
No entanto, como se estivesse imobilizado por laços invisíveis, não conseguiu articular qualquer movimento. Ouve-me, prosseguiu Varro compassidamente. Pedes o retorno à liça terrestre, entediado de ti mesmo, e receberás semelhante concessão. Estaremos novamente reunidos na cela corpórea do mundo físico, abençoada escola de nossa regeneração para a vida eterna. Todavia, não mais na exaltação do orgulho e do poder. Nossos deuses de pedra estão mortos. Júpiter, com seu carro de triunfo, passou para sempre. Em lugar dele, surge o mestre da cruz, o escultor divino da perfeição espiritual imperecível, que nos toma por tutelados felizes do seu coração. Outrora, acreditávamos que a púrpura romana sobre o sangue dos vencidos era o símbolo de nossa felicidade racial, e admitíamos que os gênios celestes deviam permanecer submetidos aos nossos caprichosos impulsos. Hoje, porém, o Cristo nos orienta o passo por estradas diversas. A humanidade é a nossa família, e o mundo é o nosso lar maior, onde todos somos irmãos. Diante do céu, não há escravos nem senhores, e sim criaturas ligadas entre si pela mesma origem divina. Os cristãos, que não compreendes agora, são os alicerces da glória futura. Humilhados e escarnecidos, vilipendiados e mortos no sacrifício, representam a promessa de paz e sublimação para o mundo. Um dia, ninguém se lembrará do Fausto de nossas mentirosas celebrações. A ventania que sopra dos montes gelados espalhará sobre o chão escuro a cinza de nossa miserável grandeza, então convertida em lamentação e pó. Mas a renúncia dos homens e das mulheres que hoje se deixam imolar por uma vida melhor estará cada vez mais santificada e mais viva na fraternidade que reinará soberana. Talvez, reparando a profunda surpresa do jovem que o escutava, trêmulo e abatido, Quinto Varro acentuou: Prepara-te como valoroso soldado do bem. Em breve tempo regressaremos à escola da carne. Serás para mim a estrela da manhã, indicando-me a chegada do sol cada dia. Certo, sofrimentos cruéis abater-se-ão sobre nós, qual ocorre aos servidores da verdade nesta noite de tormentosa flagelação. Indubitavelmente, a dor espreitar-nos-á a existência, porque a dor é o selo do aperfeiçoamento moral no mundo. Conheceremos a separação e a desventura, o fel e o martírio, mas o pão da graça celeste entre os homens, por muitos séculos ainda será amassado no suor e nas aflições dos servidores da luz. Seguirei teus passos à maneira do cão fiel, e espero que, unido ao meu coração, poderás repetir mais tarde. Ave Cristo, os que vão viver para sempre te glorificam e saúdam. O mensageiro fez longa pausa enquanto aves noturnas piavam, doloridamente no arvoredo mergulhado nas sombras. Roma dormia agora em pesada quietação. Quinto Varro inclinou-se carinhosamente, apertou o filho de encontro ao peito e beijou-lhe a fronte. Nesse instante, porém, talvez por sensações contraditórias que lhe turvassem o campo íntimo, Tassiano cerrou os olhos para interromper a corrente das lágrimas copiosas. Mas, ao descerrá-los de novo, observou que o seu pai havia desaparecido. A paisagem fizera-se inalterada.
A estátua de Apolo brilhava, refletindo o luar esmaecido da madrugada. Premido de angústia, Tassiano alongou os braços para a noite, que lhe pareceu então desolada e vazia, bradando, desesperado: meu pai, meu pai! E por que seus gritos se perdessem sem eco no espaço imenso, cansado e abatido, estendeu-se na terra soluçando. Anos e anos se dobraram sobre esses acontecimentos.